Sabe o que eu queria saber? Você falou da história do brasileiro, né? Isso é um sentimento teu ou não? Que o brasileiro não participa em geral? Hoje em dia é diferente. Hoje em dia tem muita gente contribuindo no Brasil. Porque quando você falou, eu falei assim, puta, cara, não é a experiência que eu tenho. Mas você tá muito mais próximo dessa realidade do que eu, assim, mas... Olha, como usuário, a gente é um mega usuário de open source. O que tem acontecido é que essas gerações mais novas... Vamos lá, a gente é um mega usuário quando a gente tá falando de servidor. E quando a gente tá falando de, sei lá, por exemplo, mobile, que você tem Android e tudo. Mas como na pessoa física, a gente usa pouco. Não, na jurídica usa demais. Não, na jurídica, não estou falando servidor, não sei o quê, mas na física a gente usa pouco. Não, usa muito. Usa muito. Me lembra então os softwares que a gente usa. Vê só, você está falando software produto acabado. Não, mesmo produto comercial. Cara, bibliotecas em geral para desenvolvimento. Então, mas aí você volta pro B2B, né? Tô falando, o cara que está como usuário, ele não vê isso. Então, um usuário, para gravar um podcast desse, vai usar um OBS. O OBS é um open source. O cara é um baita mas não dá para chamar de usuário isso, entendeu? Assim, o ponto é, né? Você tem duas formas de trabalhar com open source, né? Você só consumir ou você contribuir. Não, eu sei, mas eu tô falando o seguinte, por exemplo, esse cara usa Instagram, muito provavelmente, porque Facebook tem um investimento muito grande em open source. Muito provavelmente você tem bastante coisa open source lá, mas ele não vê isso. Né? Então, para o usuário é difícil ele perceber isso. Sim. Quando o usuário está na camada lá de cima que você falou, o usuário, o leigo tradicional, né? Eu penso muito... Mas mesmo esse cara antigamente, Jomar, me diz se você discorda com isso. No comecinho da internet, esse cara também ajudava. Porque tinha muito usuário que não era developer e o cara fazia tradução. Tudo bem, é uma contribuição talvez mais superficial, mas é uma contribuição. Eu fiz muito, tinha muito amigo que fazia, que você via que esse cara não é um developer. E o cara usava um softwarezinho que era open source, o cara falava, pô, vou traduzir aqui para ajudar, entendeu? Tinha essa muito. coisa. É o caso do Brasil com o OpenOffice. É. O Brasil tem uma história engraçada. A gente tinha o BR Office aqui por uma questão de registro de marca, você sabe disso? Não sabia disso. Quando foi lançado o OpenOffice, quando a Sun comprou a StarOffice e lançou o OpenOffice, lançaram esse nome no mundo todo. Aqui no Brasil tinha uma empresa que era detentora da marca, e ela viu que era um projeto da Sun, acionou a Sun na justiça. Aconteceu isso em 3 e 4 países, na maioria dos países foram lá e fizeram um acordo. Essa empresa era uma empresa que estava fazendo escritório virtual na época, tipo coworking, né? E não abriu mão. Quando ela não abriu mão, não podia ter o nome aqui, porque ela, enfim, tinha litígio. Então a galera teve que inventar um outro nome e teve que fazer o rebrand da suíte inteira. Porque você tinha que traduzir menus, traduzir documentação, etc. O logo de abertura. Foi isso que a comunidade brasileira fez. E é fortíssima a comunidade brasileira para documentação, principalmente dentro do OpenOffice, que depois virou LibreOffice, e a gente tentou fazer o Apache OpenOffice na Apache. Então, contribuir com documentação, para mim, é uma contribuição fundamental, principalmente com tradução. Eu também contribuí muito, né? O que eu fazia? Eu até contei um pouco tempo atrás para uma galera lá. Eu pegava um software open source para usar, ele não estava traduzido em português, ou pelo menos a documentação não estava, a primeira coisa que eu fazia era traduzir a documentação. Porque você escreve, você lê 2 vezes. Acabei de traduzir a documentação do software, às vezes era documentaçãozinha pequena, pô, já sei como esse treco funciona inteiro. E sabe o que é importante? Que assim, as pessoas acham que todo programador sabe inglês. Mas não, cara, a maioria não sabe. E os que sabem mal, né? Tipo, óbvio que tem muita gente que sabe inglês bem pra caramba, mas quando a gente olha pro Brasil é uma pequena parte, né? E muitas vezes esses softwares que eu ajudei a traduzir eram software, por exemplo, para gerenciamento de rede, era software para ferramenta para fazer conversão de arquivo. Eram coisas assim que, na escala, muita gente ia utilizar e não necessariamente todo mundo dominava o idioma. Então, contribuições que não sejam código, elas são contribuições fundamentais. Tradução, para mim, é a principal dela, principalmente de documentação. E também contribuição com documentação. Eu tive experiência trabalhando na ZUP e a gente lançou... Cara, até testar, até reportar bug. Exato. É fundamental. Assim, a experiência com documentação que eu tive, que eu achei sensacional, a gente abriu um dos projetos da ZUP 11 horas da manhã, 2 horas da tarde, eu recebi o primeiro e-mail falando da documentação. Cara, e assim, o cara que mandou é um amigo meu que mora na Espanha, e ele não falou assim, a documentação tá ruim.
Ele falou, cara, eu achei confuso este parágrafo da documentação, eu reescreveria assim, para onde eu mando pull request. Foi até engraçado, porque a documentação não estava no GitHub na época, a gente olhou e falou, cara, vamos pôr essa documentação para ontem no GitHub, para a galera poder entrar e mandar pull request, e tinha bastante. Então, contribuição pode ser feita de diversas formas. O que eu vejo de uns anos para cá é muita gente fazendo contribuição de código no Brasil. Isso era um negócio bem raro no passado. Eram poucas pessoas. Hoje em dia já tem mais essa cultura de contribuir, etc. Mas ainda para mim é restrito a um percentual muito pequeno da galera que desenvolve e que utiliza, entendeu? Então eu acho que a gente tenho visto uma tendência nos últimos anos do assunto voltar a ser discutido, principalmente em evento, do pessoal fazer pergunta, etc e tal, e eu acho que isso vai evoluir. Por que você acha isso, cara? Que tem evoluído? Não, por que você acha que ainda é pouco? Ainda é pouco, cara, porque você pegar uma empresa aí que tem 3 mil desenvolvedores, você vai ver 200 envolvidos com isso no máximo. E o engraçado é o seguinte, muitos desses caras estão envolvidos na hora livre. Sendo que na hora livre, isso então, eu conheci, ó, na hora livre ele arruma o projeto open source que ele consome enquanto está trabalhando. E aí é o que eu te falo da política. Quer dizer, se tivesse na empresa dele uma política que fomentasse esse tipo de contribuição, cara, pega meio dia na tua semana e contribui com os projetos que a gente usa aqui. Mas é difícil. Sabe que tem pesquisas sérias no mundo inteiro para entender sobre contribuição social, sobre doação. Essa é a pimenta? Cara, essa é a picante, só que eu enfia inteiro na boca, vai. E aí esses caras olham não só doação de tempo, né, sei lá, por exemplo, eu vou destinar meu tempo para ajudar, sei lá, construir casa para quem está sem casa, não importa. Doação de tempo e doação de grana. Ah, vou doar dinheiro ou vou doar alimento, é grana que você está doando de certa forma, né? E o Brasil tem índices baixos nessa. E aí a conclusão natural é que o Brasil, de repente, colabora pouco. Não é minha leitura, cara. Minha leitura é que assim, cara, a gente sofre também, entendeu? Tem muita gente que tem pouco. Tudo bem que você fala assim, não, puta, quando tem grandes catástrofes, todo mundo ajuda, mesmo quem tem pouco. Mas, cara, não sobra tempo, não sobra gordura. Quando você olha para open software, você fala assim, cara, às vezes o cara não tem, é o que você falou, o cara tá contribuindo na hora vaga, e a gente sabe que muitas vezes a hora vaga desse cara é madrugada. É madrugada. Né? Então, enfim, acho mais complicado. Gostou ou não? Muito bom.